Eu quero revelar para você uma palavra muito especial, ok? Pergunte para mim assim, pastor, diga melhor, diga meu pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse projeto, esse sonho virar realidade. Porque olha para mim, quando o sonho, quando a visão está dentro de você, ela é um sonho. Quando você transferir ela para o papel, ela vira um projeto. Deus só dá dinheiro a quem tem projeto. Deus não dá dinheiro a quem tem dívida. Pastor, mas eu tenho dívida. Seu projeto tem que ser maior do que sua dívida. Deus vai dar dinheiro para o projeto. Se o projeto inclui eliminar a dívida, Deus vai eliminar todas elas. Entendeu? Deus não vai te dar dinheiro se você não tiver. Como Ele não dá vida se eu não tiver sonho. Então quando Deus vai dar vida para alguém, Ele pergunta: o que essa pessoa vai fazer com a vida que eu vou dar para ela? Aí ele vai beber até morrer. Então Deus fala: morre de uma vez. Então, quando Deus vai te dar algo, Ele pergunta: para quê? Ele vai perguntar o quê? Para quê? Então, para Deus dar riqueza, prosperidade, primeiro Ele quer saber o projeto. Então eu tenho um projeto, eu tenho que construir outra igreja. Porque a igreja do Paulo VI, a nossa igreja construída, não cabe mais a nossa igreja. Não cabe. Como é que esse povo vai caber lá? Tem jeito? Tem jeito ou não? Não tem jeito. Então eu tenho que construir um estádio para caber 10, 12 mil pessoas, eu vou ter que construir. Então Deus vai começar a me dar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Como? Significa que Deus vai levantar milionários na igreja, milionários. Quem são as pessoas? Deus vai trazer de fora ou eles já estão aqui? Olha a minha pergunta, Deus vai ter que trazer de fora ou eles já estão aqui? Mas a Bíblia diz assim: se você não é fiel no pouco, quem é infiel no pouco é infiel no muito. Quem é infiel no pouco é fiel no muito. Então você está sendo testado, criatura, para Deus derramar tudo o que Ele tem para você na sua vida. Então olha para mim. O que eu vou, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa para o sonho virar realidade? Tem. E é o que eu quero te revelar agora, com muita sensatez e com muita seriedade. Por isso que eu vou pedir para os guardiões, os obreiros, não deixar ninguém andar. Ninguém vai morrer em 15 minutos sentado aí. Não vai. Ninguém conversar, sem problema, na paz. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para mim. Ageu, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Ageu 1. Esse ambiente de igreja, hoje eu estava vendo agora, hoje eu vi, um padre celebrando missa, e entrou lá, deve ser um muçulmano, só pode, dentro da igreja, e derrubou o altar, chutou o altar, destruiu tudo, e aí estava gravando ao vivo e passou. As pessoas estão achando que elas podem entrar dentro da casa de Deus e fazer qualquer coisa. E não pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Culto é inviolável. Constituição brasileira garante isso. A polícia não pode entrar aqui, ela não pode chegar ali e entrar aqui. Ela não pode violar o culto. O direito do pregador falar em nome de Deus é garantido por todas as leis do país. Você não pode gritar aí e falar: cala a boca, pastor, não vou deixar você falar. Isso é crime inafiançável. Então quando você entra na igreja, tem que ter respeito. Tem que ter. Aqui, na igreja católica, em qualquer igreja que você tiver, qualquer igreja que você tiver, você tem que ter respeito. Você tem que honrar, porque é a casa de Deus. Está falando a palavra de Deus, é a casa de Deus, então temos que ter respeito. Eu digo que antes de Deus te prosperar, Ele vai te dar princípios, educação.
Porque Deus não vai prosperar um burro, um jumento. Compreende? Deus vai fazer você uma pessoa fina, que sabe proceder, sabe se portar. O papel do pastor é muito sério, né? O pastor tem que expulsar demônio, tem que curar enfermo, tem que consagrar a criança, casar o indivíduo, enterrar o indivíduo e ainda dar educação para o indivíduo. Que ele chega como um boi selvagem. E Deus não vai fazer nada na vida de uma pessoa mal educada. Não, simplesmente não vai. Esses homens de preto aqui, eles só trabalham na segurança da igreja. Só para... Quem que falou isso? O delegado pediu para mim fazer isso. Por causa de problema dentro da igreja. Gente entrando, achando que pode fazer qualquer coisa e não pode. Me entenderam? Diga amém. Livro de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, e vocês recolhem pouco. Comem, porém não se fartam, bebe, porém não se sacia, veste, porém não se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, traga madeira e edifique a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês estão esperando muito, mas veio pouco, e o pouco, quando você leva para sua casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: é por causa da minha casa que está deserta, enquanto você corre para cuidar da sua própria casa. É por isso que os céus retêm o orvalho, a terra retém o fruto. Mandei vir a seca sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Como também mandei a maldição sobre os homens, mandei a maldição sobre o gado, e mandei a maldição no trabalho das suas mãos. Olha só, Deus mandou a maldição no orvalho do céu, aí lá embaixo, mandei a maldição sobre a terra, sobre o gado e sobre o trabalho das suas mãos. Isso está no versículo de número 10. Pode se sentar. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu projeto virar realidade? Tem sim. Deus está revelando nesse texto que a casa de Deus tem prioridade sobre a nossa casa. Deus está revelando assim, que tudo que acontece na casa dele, na igreja, se multiplica na sua casa. O que aconteceu no livro de Ageu? Deus mandou uma maldição e o orvalho do céu parou de cair. Orvalho do céu significa provisão diária, as bênçãos diárias que eu preciso e você precisa. Parou de vir as bênçãos diariamente. Segundo, Deus deu uma maldição na terra e a terra não produzia mais o quê? Fruto. Deus mandou uma maldição sobre o gado e o gado não produzia cria, não multiplicava. E Deus mandou uma maldição na mão do homem e a mão do homem não prosperava. Pergunta, por quê? Deus responde assim: por causa da minha casa que está em ruínas. Aí Deus está dizendo assim: sabe por quê que o orvalho não cai do céu, a terra não produz o fruto, o seu patrimônio não multiplica e a sua mão, eu amaldiçoei o trabalho da minha mão? Ele diz assim:
por causa da minha casa que está em ruínas. Enquanto você corre para a sua própria casa, Deus está dizendo assim: suba no monte, versículo 8. Suba o monte. Olha o que Deus diz: suba o monte. Repete, vai. O que Deus quer, está fácil ou está difícil? Vou perguntar de novo: o que Deus está te pedindo, é fácil ou difícil? Subir no monte é fácil ou difícil? Ele está dizendo: sobe no monte. Porque o povo queria consertar as coisas, de que maneira? Eles queriam consertar a coisa de qualquer jeito. Aí eu vou cortar aqui um eucalipto ali, vou cortar e vou consertar o telhado. Deus falou: não, os cedros estão na montanha. A melhor madeira está embaixo ou está em cima? Deus disse: está na montanha. Então sobe a montanha. O que Deus espera que você faça pela casa dele, não está aqui embaixo, fácil, aquele negócio simples. Ele espera que você suba a montanha, que você vá cortar a melhor madeira para ajudar na casa dele. Está pegando? Quem está pegando? Ele diz assim: sobe no monte, mas o quê? Traga a madeira, traga o sacrifício. Madeira representa sacrifício. Traga o sacrifício. Mas 70% desses projetos não vão acontecer. Não vai dar nada. O diabo vai entrar no seu projeto e vai estalhar o seu projeto. E o que você projetou vai virar cinza, não vai acontecer. Pastor, o senhor está doido? O senhor está dizendo que eu vou receber um sonho, vou escrever, o senhor vai levar para Israel e o diabo vai entrar no meu sonho e vai acabar com ele? Olha para mim, é isso que eu estou te dizendo. Só 30% vai dar certo. 70% não vai. Pergunta por quê? Você não queria saber? Pergunta por quê? Eu vou te dar o exemplo do próprio Deus para você entender o porquê. Apocalipse 13, verso 8. Veja o que diz. É a parte B, mas eu vou ler tudo com calma. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro. Agora diga assim: do Cordeiro, que foi morto. Essa tradução está errada, desde, não é desde, é antes. Quem está na Bíblia sua assim, antes da fundação do mundo? Essa tradução aqui, ela é pobre demais de uma releci. Quem está antes da fundação do mundo? Vocês têm aqui? Antes? Lê para mim. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado antes da criação do universo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha para mim. Deus tinha um projeto igual o seu. Qual que era o projeto de Deus? Criar o céu, a terra, as montanhas, os gados, as lagoas, os rios, criar o ouro, a prata, pegar os animais e colocar os animais todos sobre a face da terra. Deus tinha um projeto. O projeto de Deus era criar o homem, colocar o homem lá. Esse era o projeto de quem? Olha para mim, para Deus, para garantir, não pisca, Deus não pisca. Então Deus tinha um projeto, Ele não criou nada ainda, tem nada pronto. Aí o que Deus fez? Ele pegou o cordeiro e sacrificou ele antes de começar. Aí ele sacrifica o cordeiro antes e depois ele constrói o mundo, o projeto dele, constrói o ser humano, constrói tudo. E ele sabe que o projeto dele será protegido pelo sacrifício. Deus sabe que se o Senhor tem um projeto, e o Senhor não blinda o seu projeto com sacrifício, ou seja, você quer abrir uma loja, uma empresa, um negócio,
Aí você vai lá e, é o meu projeto, beleza, vou abrir, pá. Aí de repente começa só a dar trabalho, só problema, só prejuízo. De repente o seu projeto vira cinza, você fecha ele, acaba. O que você fez de errado? Antes de fundar, de começar o projeto, você deveria ter pego o exemplo do próprio Deus e oferecido o sacrifício. Deus sacrificou o cordeiro é Jesus. Aí você vai me dizer assim, pastor, está errado, porque Jesus morreu, foi na cruz do Calvário. Como é que o senhor está dizendo, o mundo já existia, como é que o senhor está dizendo que ele foi morto antes? Sabe o que Deus fez? Antes dele começar a criação do mundo, ele fez o voto. Eu vou sacrificar o meu filho para proteger o meu negócio. E lá na cruz do Calvário, Deus cumpriu o voto dele, sacrificando. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que antes de você colocar o projeto em ação, você precisa levantar e fazer o seu voto de sacrifício. Antes. E o seu sacrifício, ele tem o poder de blindar, de proteger os seus sonhos, para que Satanás não entre nele destruindo, acabando, derrotando você, acabando. Quantas pessoas aqui começa com um projeto e termina com a tristeza? Por quê? Porque você não seguiu o exemplo de quem? De Deus. Então diga assim, antes de Deus começar, o que ele fez? Sacrificou. Não, ele não sacrificou. O que ele fez? O voto. Ele diz assim, eu vou sacrificar o meu filho na cruz do Calvário para proteger, para que todo aquele que em mim crê não pereça. O meu projeto não vai perecer, o meu projeto vai ser eterno. Aquele que crê, o meu projeto vai ser eterno. Eu vou dar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho, eu vou enviar o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem acredita, dá glória a Deus aí. Então, diga assim, quando eu faço o voto, para Deus, já está no altar. Por isso que a Bíblia está dizendo, ele sacrificou antes da fundação do mundo. Não é que ele sacrificou, ele fez o voto. E quando você faz o voto, para Deus já está feito. Mas eu não cumpri ainda, mas para Deus já está feito. Deus confia na sua palavra. E o seu sacrifício, ele tem o poder de proteger o projeto que você vai começar. Então, eu nunca começo um projeto pessoal sem antes oferecer o quê? Um sacrifício. Por exemplo, eu fui começar a construir minha casa. Que trabalho que é construir uma casa? Eu peguei 40 mil reais de sacrifício no altar. 40 mil reais eu não construiria minha casa, então eu coloquei no altar. Falei, agora o meu projeto está garantido. A minha casa vai ser toda, eu vou entrar para dentro. Eu entrei para dentro da minha casa só com a roupa do corpo. A casa estava mobiliada, tudo pronto, tudo, sem nada, sem ter que fazer nada. Aí, pastor, princípios. O que eu fiz antes? Antes de começar eu sacrifiquei. Quem está entendendo? Então a minha casa está rebocada, a minha casa está pintada, está toda pronta. Porque eu protegi o projeto antes. Deus está dizendo assim, a minha casa não pode ficar deserta. Você tem que oferecer o sacrifício para cuidar da casa de Deus. E eu me lembro de lá no Paulo VI, quando a gente foi construir a primeira igreja, lá do Paulo VI, a nossa sede, todo mundo na igreja, irmãos, pagava aluguel. Todo mundo pagava aluguel. Aí eu juntei os irmãos e falei assim com eles, vocês pagam aluguel e a igreja paga aluguel, igual está aqui hoje. Falei com eles assim, vamos fazer um voto de tirar a igreja do aluguel? Se você ajuda na casa de Deus, garante a festa na casa de Deus, Deus vai garantir a festa na sua casa. Quem está entendendo? Levanta a mão. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Diga, se essa mão cuidar da casa de Deus, a mão de Deus cuida da sua casa. Quem quer proteger o seu projeto de vida, o que ele precisa fazer? Você tem um sonho de uma empresa, de uma casa, de um lar, você tem um sonho de um emprego, você tem um sonho, seu sonho é lindo.
Pastor Yara, seu sonho é lindo. Seu projeto para 2018 é lindo. Protege isso. Garanta que isso vai acontecer. Primeiro, colocando no altar o quê? Suba no monte, corte a madeira, edifique a minha casa, e eu garanto que tudo vai dar certo na sua casa. É o que Deus está dizendo. Quem me entendeu, levante a mão.